A barba que ele desmanchou minha barba. Peraí. Ai, meu Deus do céu. Tô gravando. Eu vou fazer uma coisa muito... parece mal educada, mas pra não ficar assim, eu vou botar o óculos escuro. Você se incomoda? Senão eu vou ficar assim a entrevista inteira. Não, já tá gravando, Pronto. então fica ótimo. Beleza. Então, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira sobre você está sendo jurado aqui no Fest Aruanda 2025, completa 20 anos. E aí eu queria saber como é que é ser jurado em Aruanda, em João Pessoa, e quais foram os seus critérios de análise dos filmes. Porque foram 4 filmes, então longas metragens importantíssimos, cada um com a sua temática, com a sua... traz uma força, e eu queria... eu acho assim, primeira coisa é a gente desmistificar essa coisa de prêmio. Assim, o prêmio tem a sua importância, claro, porque ele é sempre um afago para quem ganha, ele é capaz de impulsionar carreiras, né? Carreiras de filmes, que eu estou dizendo, assim, ele ajuda. Mas, como você bem disse... usando o exemplo de agora, foram 4 filmes ótimos. Então a questão é assim, dar um prêmio não significa dizer que um filme seja melhor do que o outro, uma categoria seja melhor do que a outra. E mais do que isso, jamais significa dizer que se eu não ganhei melhor direção, por exemplo, significa que eu não fui um bom diretor. De maneira nenhuma. Eu acho que a grande dificuldade dos jurados, ainda mais numa seleção como essa, justamente o que você me perguntou. Quais são os critérios? Né? A gente vai se basear em quê para dizer isso é melhor do que aquilo? E ninguém é melhor do que ninguém. Por que a gente vai premiar isso ao invés de premiar o outro? Então, as categorias mais técnicas, eu acho que o critério é mais objetivo, né? Não são tantos filmes, então não é tão difícil as categorias técnicas, que eu digo figurino, direção de arte, ator, atriz. Por exemplo, nesse festival a gente teve uma atuação, uma protagonista feminina, e teve basicamente um protagonista masculino também. Então, sabe, a decisão foi mais imediata. A gente emperrou um pouco, como sempre, na questão de roteiro, direção e melhor filme, que são prêmios mais subjetivos, né? E aí o nosso critério foi direção, foi tentar roteiro, deslocar o roteiro do resultado fílmico, tentar fazer uma análise de roteiro, como se a gente estivesse lendo aquele filme no papel. Direção, quem apontou para um caminho, para uma direção, e agarrou-se de maneira mais fiel a essa proposta. E melhor filme, quem reúne uma quantidade maior de adjetivos positivos nas várias categorias. Esse foi o nosso critério. Quero aprofundar um pouco mais em relação a isso de você falar que não existe melhor filme, cada um é diferente, O Gero Camilo, em Gramado, ele disse uma coisa, ele falou, gente, a gente precisa mudar o nome de melhor filme, melhor diretor, melhor ator, para melhor destaque. Perfeito. Destaque é muito melhor, porque você tem filmes tão diferentes, como você vai colocar esse filme nessa mesma categoria, como você vai, esse aqui é melhor do que isso? Não, são completamente diferentes. E são destaques. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Eu concordo plenamente. Mas eu acho que esse critério que a gente usou foi bem bom, porque o que é ser melhor diretor, na minha opinião? Acho que a própria palavra denuncia isso, né? Diretor é quem direciona, é quem escolhe um caminho para contar aquela história e agarra-se àquilo sem fazer concessão. Então, mas de novo, não é que esse seja melhor diretor que aquele, é que neste caso pareceu-nos que ele se agarrou, ou ela se agarrou a essa direção de uma maneira mais radical, que nos interessou e nos chamou a atenção.
Mas eu concordo plenamente. Tudo que o Gero fala, eu concordo. E nisso eu concordo também. Antes de fazer a última pergunta... Até porque, desculpa, por exemplo, a gente tem 4 filmes, um deles é um documentário. Tem isso também, né? Como é que você compara uma coisa com a outra? Ainda mais um documentário como este, que tem o formato que tem, assim, tem categorias que são incomparáveis nesses 2 universos, né? Mas é isso. E tem os curtas também, são 8 curtas-metragens, e a dificuldade dos curtas é porque a gente tem que premiar todas as categorias também, ator, atriz, direção de arte, trilha sonora, são histórias muito reduzidas em relação aos longas-metragens, então a gente tem menos chance de perceber, de sermos capturados por essas categorias, porque o tempo é diminuto. A última pergunta é sobre algo que você desconstruiu. Você meio que deu uma quebrada nessa estrutura, nessa dinâmica de festival, que é júri participar de debates, de que o júri não participava, ele ficava mais blasé, mais afastado. E você veio e participou de todos. Cara, isso é uma bobagem, porque pegando carona no Gero, né? Tem esse discurso, o prêmio, na verdade, não importa, o prêmio é subjetivo. Outra coisa importante dizer, nunca é unânime. Nem aqui foi unânime. Eu teria premiado coisas que os outros 2 não e vice-versa. Então, aí você já entende a subjetividade. Mas tem esse discurso, imagina, só que mantém-se um distanciamento que acaba reforçando essa coisa de que a gente não pode entrar em contato com os atores, com as atrizes, com o diretor, a gente não pode emitir nossa opinião, a gente não pode perguntar no debate, não faz o menor sentido. Eu, como jurado, inclusive, tenho uma obrigação, tenho mais dúvidas do que se eu fosse um espectador comum, porque eu tenho que prestar atenção em coisas que se eu fosse um espectador talvez eu não prestasse. Então as minhas dúvidas eram legítimas. E a coisa que eu acho mais legal nos festivais são os debates. Eu não entendo também porque que tem hora para acabar debate, é tudo muito corrido, não dá tempo de nada, não dá tempo de aprofundar as questões, né? E na minha opinião é o grande barato do festival, é você poder conversar sobre as obras, tirar dúvidas, entender coisas que você não entendeu, dizer coisas que você achou sobre o filme. Isso não diminui a surpresa da premiação, muito pelo contrário, e ajuda também a tirar um pouco essa mitologia em cima de jurados que tem que escolher melhor. A gente não tem que escolher nada, a gente sentou ontem, conversou sobre o que a gente viu e tomou decisões, foi só isso, né? Até porque a sua responsabilidade é grande para legitimar um filme, né? Para colocar esse filme como o melhor filme do festival. Exato, então a gente tem que desmistificar isso. E eu tive uma experiência muito ruim como num festival, que eu conhecia um dos jurados e acabado o meu filme, ele não falou comigo, ele ficou numa postura assim, e eu não sabia que ele era jurado. E eu falei, gente, a pessoa não gostou, tudo bem não gostar do meu filme, mas por que ele não gostou do meu filme? Não vem falar comigo, que coisa esquisita. Depois que eu entendi que ele era jurado, ele precisava manter uma... Eu achei aquilo tão bobo, né? Porque... Qual é o problema de ele dizer pra mim gostei, não gostei? Isso não vai mudar a decisão dele, né? E tudo bem gostar e não gostar, porque não é só sobre o meu filme, é o meu filme dentro de uma seleção, dentro de um recorte do festival, e meu filme em relação aos outros filmes, e nem isso, é o meu filme em relação aquele momento, aquela conjuntura. A própria Maria do Rosário, que é uma cinéfila de carteirinha, assumiu muito corajosamente hoje no debate de que ela já tinha visto o filme e que na projeção de ontem ela viu um outro filme, então tem isso também. Quantas vezes a gente já não viu um filme e a segunda vez que a gente viu o filme, ou a gente amou um filme que a gente não tinha gostado, ou vice-versa, a gente não gostou do filme que a gente tinha amado. Então também tem isso, tem a maneira como a gente estava na hora da sessão, o cansaço que a gente estava, o tipo de projeção, os curtas que vieram antes, que já preparam a gente de determinada maneira para o longa. É tanta conjuntura que a gente não pode levar os jurados tão a sério. Não façam isso. É isso que a gente fala, que você está desconstruindo, quebrou essa barreira, né? Essa quinta parede, né, que estão brincando. A gente tem que quebrar, é isso que eu estou falando, é muita conjuntura, gente. A gente não pode levar tão a sério essas decisões, sabe? É muita conjuntura. É só
assim, sabe? Nesse momento, nesse dia, ontem, bebendo um vinho, a gente tomou essa decisão. Pode ser que se o festival fosse daqui uma semana, a decisão tivesse sido outra, entende? Graças à qualidade de seleção dos filmes, claro. É óbvio que se tivesse uma seleção meia bomba, é claro que as decisões ficam mais assertivas, assim, mas diante de uma seleção dessa, de um recorte desse, é isso. Agora, a grande discussão para mim, isso eu queria dizer para você, nesse festival, e que foi o que me chamou para essa foto que você está falando, que eu tenho ouvido de alguns diretores, principalmente daqui, que preferem trabalhar com não atores, porque são mais naturais. E eu fiquei pensando, por que será que a atuação é a única categoria? Porque eu fiquei pensando, imagina se eu, como ator, dissesse numa mesa de debate de festival, dizendo assim, olha, depois de 30 anos de carreira, eu agora prefiro trabalhar com não diretores. Porque os diretores já vêm muito construídos. Eu prefiro trabalhar com não câmeras, eu prefiro trabalhar com não continuistas. Imagina o escândalo que isso seria, né? Então, por que a atuação é a única categoria no cinema que é entendida como se os atores e as atrizes fossem incapazes de imprimir naturalidade, e que a gente prefere trabalhar com não atores? Eu acho isso tão... E depois um outro moço esclareceu uma coisa que eu não tinha pensado, que de fato na formação, nas universidades, nos cursos de cinema, essa matéria, direção de ator, é muito mal dada, é muito pouco... Então, realmente, os diretores saem da sua formação entendendo muito pouco de atuação e com medo, não sabendo como tirar dos seus atores, das suas atrizes, esse tal naturalismo que eles tanto prezam. Então, como defesa, eles chamam não atores. Mas você entende que é meio absurdo, né? A gente naturalizar. É isso, a mesma coisa que eu agora só querer fazer filmes com não fotógrafos. Entende? Não, a gente estuda para isso, a gente estuda para fazer isso que vocês querem que a gente faça. Então, chamem a gente.